Festa e sabedoria são grandes aliados, né? Por que festa? Porque a gente está conversando aqui com o Vitor, por Deus, meu grande amigo, psiquiatra nacional, um psiquiatra transcultural, e ele traz o Dionísio. Ele é uma das pessoas únicas no Brasil que faz o tratamento com psicóticos usando teatro. Eu não conheço outra pessoa atualmente. E, quer dizer, se fez muito uma época, né, com terapia, principalmente com artes plásticas, mas o Vitor não, ele vai mais fundo, ele pega o teatro. E então, Vitor, eu vou fazer uma apresentação muito chã, porque a vida dele é muito longa e muito atribulada, no melhor sentido da palavra, e até queria que ele depois falasse do percurso dele, que é um percurso muito rico. Não é todo dia que a gente tem o privilégio de ter uma pessoa como o Vitor na interlocução. E o Vitor é psiquiatra transcultural, como eu disse, né? E precoce. Desde os 9 anos ele é ator. E talvez ajudou muito o que ele faz hoje, talvez não, com certeza, né? Aos 24 anos era médico e logo depois psiquiatria e tudo, junta essas duas coisas. Mas o percurso dele é maior ainda, porque ele foi pesquisador em imunologia, que eu acho que tem tudo a ver com o que se faz hoje, né? Porque imunologia e mente andam juntos. Ele foi por 10 anos na universidade que ela vive, trabalhou 10 anos por lá. Atualmente ele é convidado, ele é um professor convidado na divisão de psiquiatria social e transcultural da Universidade de McGill, em Montreal. O Vitor foi fundador também do Hotel da Loucura, no Teatro de Dionísio, no antigo hospício do Engenho de Dentro, né, que atualmente é o Instituto Municipal Nísio da Silveira, onde ele trabalhou como gestor público de 2009 a 2016. Fora isso, o Vitor já levou o teatro e a cura pelo teatro em vários lugares do mundo. Eu gostaria que ele falasse para a gente. Ele, inclusive, já montou o Hamlet com um grupo lá mesmo, no próprio castelo do Hamlet. Então, tem muita história aí e muita sabedoria para dividir com a gente, que realmente a gente fica nos consultórios, né? E é muito importante ouvir pessoas que tenham uma prática, né, de rua, no melhor sentido, de encontros gerais. E eu acho que vai ser um prazer essa noite, como falei, é o que eu disse, é um encontro da sabedoria com a festa. Vitor, você está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado por essas lindas palavras e pela generosidade, né, da relação, que você sempre tem sido uma pessoa extremamente generosa e nós temos tido tenho aprendido muito com você, quero te agradecer aqui, né, nesse momento. Então, eu acho que é essa coisa mesmo. Acho que o teatro salvou a minha vida, né? Acho que o teatro já é o lado luminoso de Dionísio, né? O lado, né, da festa, da alegria. E eu comecei lá em Realengo, né? Que eu sou criado na Coab de Realengo, na zona oeste do Rio. E aí o teatro, justamente no contexto do divórcio dos meus pais, né? Isso depois, retrospectivamente, a gente foi analisando, né? De que justamente quando os meus pais se divorciam, eu começo a fazer teatro e que isso ajudou muito a me segurar e segurar eles também, né? A própria atividade cultural, a frequência e tal. Aí eu fui estudar medicina e eu acho que o evento assim mais forte e mais difícil que eu vivi dentro da medicina foi quando eu estava no terceiro para o quarto ano, e meu avô adoeceu com um mieloma múltiplo e acabou numa sequência de desencontros e erros, né, e negligências que são tão comuns no hospital público. Ele acaba falecendo na emergência do hospital e eu atendo a parada cardíaca dele, e ele morre ali e tal. E aquilo foi uma experiência muito trágica, muito difícil, né, para um terceiro-anista, né, que estava querendo começar na medicina e tal. E aquilo, depois também, retrospectivamente, eu vejo que fiz um episódio psicótico
que apagaram muitas memórias. Eu tenho memórias em flash, né, depois do evento, e isso ficou também se arrastando como uma síndrome depressiva, né, que depois foi durando e eu fui adoecendo dentro da escola médica. A questão da saúde mental dentro da escola médica, né, que hoje eu vejo como uma questão muito importante, muito urgente. E aí eu fui me arrastando ali dentro da medicina, fui fazer imunologia, né, justamente, fui para Tel Aviv, aí voltei para o Brasil, eu ganhei essa bolsa, então eu ia e voltava, né, em várias ocasiões ao longo desses 10 anos. E aí fui para São Paulo, e tenho também um momento assim, muito difícil em São Paulo, na USP, fazendo imunologia na USP, e volto para o Rio adoecido. E tenho essa intuição de estudar teatro, né? Quer dizer, de voltar para o Rio e voltar para estudar teatro, e voltar a fazer teatro. Mas tudo isso ainda no nível muito inconsciente, sabe? Nessa época eu nem tinha muita lembrança que eu tinha feito teatro na infância, tal, né? Aí quando eu vou fazer teatro aqui no Rio, a primeira grande experiência foi com a Camila Amado, né? A Camila Amado, ela fala para mim essa frase, né, que tem a ver com o tema de hoje. Que ela fala: calma, menino, não é só Apolo, tem Dionísio também. Aí eu falei: pô, Dionísio, né? Então o que é Dionísio? Quem é Dionísio? E depois disso eu vou trabalhar com a Mira Haddad no Tá na Rua, né? Lá na Lapa, que é onde eu vou ter realmente a formação de ator e a reativação, e é quando eu sinto a minha depressão curar. É quando eu sinto o bloqueio de comunicação que eu estava, e não por acaso, na primeira peça que eu escrevo, tem uma cena de uma morte por negligência numa emergência médica, igualzinho que o meu avô morreu, só que, né, uma coisa reencenada, que eu também fiz meio sem consciência, né? A gente vai fazendo pela intuição. E aí, depois dessa experiência do Amir, eu começo a ver que o teatro realmente tinha uma força terapêutica muito grande. Uma coisa que eu nunca esqueço, que você pode ver até hoje lá na experiência do Amir, é no final de todos os espetáculos que ele faz na Lapa, a quantidade de moradores de rua que entram bêbados e no final estão conversando, estão pedindo, estão falando, estão se alimentando, estão, né, interagindo com as pessoas. Quer dizer, tem um efeito antipsicótico, claramente, que depois eu iria no Hospício do Engenho de Dentro, começando a fazer teatro e acompanhando a discussão da doutora Anise, estudando a doutora Anise, a gente vai ver esse tema do ritual, né? A questão do ritual como uma questão central no nosso psiquismo, né? Quer dizer, o nosso psiquismo é produzido por ritualidade, ele é construído por ritualidade. A nossa consciência é construída por ritualidade, né? Os rituais, na antropologia, a gente estuda, e os rituais, eles eram as formas como os povos antigos, os xamãs, né, os curadores, os pajés, seriam capazes de produzir imagens, né? Produzir imagens, produzir emoções. Ora, na nossa sociedade, as imagens são produzidas pelas telas, de maneira instantânea, sem a necessidade de reunir a tribo, sem a necessidade de dançar, sem a necessidade de cantar, sem a necessidade de bater tambor, sem a necessidade, né, de receber santo, de se deslumbrar, né, de tomar drogas, de tomar substâncias enteógenas, né, que liberem essas imagens. Então, com a tecnologia e com a cultura, nós começamos a produzir essas imagens fantásticas a partir da tecnologia, da tela. E isso leva a uma convulsão de saúde mental que se acirra nesse contexto que a gente está vivendo. Mas o primeiro artigo de psiquiatria falando de pandemia de doenças mentais é de 1980. Né? Então, desde 1980 já tem na literatura científica um debate sobre o aumento da incidência de desordens psíquicas, aumento da incidência de síndromes de sofrimento mental. Né? Então, isso é uma coisa que a gente que vem trabalhando com o teatro, com os rituais, fazendo teatro dentro do hospício, fazendo teatro de rua, fazendo teatro de praça, fazendo teatro, né, no castelo do príncipe Hamlet, na Dinamarca, a gente tem visto isso cada vez mais, como os rituais são importantíssimos. E eu acho que a minha própria vida é um testemunho disso. Quer dizer, eu vivi isso como médico,
Eu adoeci dentro da medicina, né, devido às condições complicadas que a gente enfrenta no sistema de saúde, na medicina pública, na medicina, né, do início da carreira, e através da construção de um ritual teatral, né, que eu realmente devo ao Amir Haddad, né, como um grande mestre que me fundamentou nesse campo do teatro, nesse campo do teatro de rua, né, do ritual, da ideia, né, da ritualidade coletiva, do trabalho coletivo, do cortejo, da festa, né? E depois a oportunidade que eu tive através da prefeitura da cidade do Rio, que foi coordenar, quer dizer, fundar e coordenar o Hotel da Loucura e o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, que foi um departamento que nós criamos, que está lá até hoje, né, sendo mal gerido. E a gente conseguiu fazer o Hotel da Loucura, que era um centro cultural. Então nós vimos muitas vezes isso acontecer. Esquizofrênicos agressivos na enfermaria de cima, dando porrada, dando cadeirada na enfermeira. A gente, né, na negociação, no diálogo, conseguia trazer ele para dentro do Hotel da Loucura, onde estavam acontecendo festas, saraus, apresentações musicais, espetáculos, oficinas, e a agressividade se dissolvia. E a pessoa pega um violão e canta, né? Então, na época da abertura do hotel, eu li muito o Ronald Lang, né? O Ronald Lang, o psiquiatra britânico, ele fala muito, o ambiente é determinante em saúde mental, né? Como é que nós vamos esperar que as pessoas estão presas dentro de hospício? São ambientes inóspitos, né? Ambientes horrorosos, ambientes, né, de morte, de mortificação. Como é que nós vamos esperar que essas pessoas se comportem de uma maneira né, agradável, positiva, cooperativa? Então, a nossa experiência do Hotel da Loucura mostrou isso de forma muito cabal, e está tudo filmado, tudo publicado, de como um ambiente cultural, um ritual cultural, um ritual de criatividade, um ritual de comunidade. Nós trabalhávamos de portas abertas para a comunidade. Baixava maluco de todos os tipos inimagináveis no Rio de Janeiro. E eu, como era o gestor, eu falava, pode escrever na parede, pode rolar no chão, pode gritar, só não pode ferir a ética nem a autonomia. E a gente sempre teve muito forte esse trabalho do Paulo Freire também, né, da pedagogia da autonomia, como um princípio, né, que isso é uma coisa que vem até da minha família, né, que meus pais eram militantes lá na Coab de Realengo, tal, que me transmitiram essa ideia de Paulo Freire, né, e depois isso casa muito bem com a doutora Anise, né? Essa ideia, eu acho, de pedagogia da autonomia casa com o Freud também, porque o Freud está buscando a emancipação do indivíduo, né? Está buscando o desenvolvimento mental dele, está buscando a compreensão, né? A elucidação. Então, isso tudo eu acho que conflui. E a gente, no Brasil, está vivendo um momento dessa pandemia, que é um defeito. Para ampliar um pouco o nosso raciocínio, vamos dizer, a gente está com os rituais sociais, os rituais culturais, os rituais médicos, os rituais científicos, todos fora de ordem. A máquina venceu o mecanismo, né? A gente não está refletindo sobre a própria tecnologia que nós geramos, né? E isso gera um estado de loucura, de confusão, de agressividade, de assassinato, de genocídio, que é o que acontece com o ser humano quando ele não cultua a alegria, não cultua a festa, não cultua a saúde, não cultua a sexualidade, né? Não cultua a realização adequada, saudável da sexualidade, né? Então, né, a gente conversa muito isso com os nossos colaboradores, com os psicólogos que trabalham comigo, com os residentes que trabalham comigo, que é isso, quer dizer, que ambiente, que ritual é esse que a gente está vivendo? Será que é um ambiente que estimula a agressão, a competição, né, a desqualificação do outro? E aí isso leva, né, a pessoas muito certinhas e pessoas muito corretas, né, que cada uma cumpre as suas tarefas e tal, mas quando apaga a luz, o demônio come, né? O demônio come solto, né? O diabo come solto. E acontecem as crueldades mais terríveis. A nossa cidade do Rio de Janeiro, que tem 7 milhões de habitantes, está vivendo um momento de extrema treva, né? De extrema situação. Eu estava na praia
um morador de rua rapidamente se jogou em cima de um pombo e pegou o pombo para se alimentar do pombo. Agora, no domingo, eu estava olhando e caminhando e observei isso. Então veja, a gente está todo mundo aqui, né, com o mínimo, né, de água limpa, saneamento e tal, mas uma parte enorme da nossa cidade, das nossas comunidades, estão se alimentando de pombos, estão matando, estão morrendo, não tem água limpa. Nós todos estávamos sem água potável, né, em janeiro. Né? Então, o que é isso? Isso, para mim, sendo carioca, tendo vivido aqui dentro, né, vivendo e trabalhando fora do Brasil, observando esses fenômenos também fora do Brasil, eu vejo isso. A gente ficou bonzinho demais de um lado e malzinho demais do outro, né? Liberou o lado sombrio, né? Liberou o mal está autônomo. E essa bondade extrema de um lado é o moralismo, a hipocrisia, e a maldade extrema é o assassinato, é a taxa de homicídio que nós temos, é o abuso sexual infantil, é o abuso comunitário, né? Então, acho que a gente, como brasileiros, né, e isso é uma esperança para nós brasileiros. Porque se você vai no Canadá, eu trabalhei agora, né, 3 anos e meio no Canadá, na divisão de psiquiatria social e cultural da Universidade McGill e tal, acompanhei pacientes, fiz o trabalho todo. Os canadenses, por exemplo, não dançam. Eles não têm a capacidade de dançar que nós brasileiros temos. Eles não fazem ciranda. Eles não sabem o que é ciranda. Eles não têm dança circular. Né? Eu li uma antropóloga dizendo que a reforma protestante foi muito violenta nesse campo da proibição da dança, da proibição do canto, que as igrejas católicas ainda tinham os cortejos, né? As roupas maravilhosas, as arquiteturas maravilhosas, né? Os rituais deslumbrantes, etc., né? Que vai para a rua, todo mundo canta, todo mundo, né? Faz as entoações, as poesias. Mas na reforma protestante, isso se perde ainda mais. E aí se dança menos e se canta menos. E aqui no Brasil tem essa mistura, né? Essa mistura antropológica que faz o culto neopentecostal baixar santo, né? E desqualificar os cultos afro-brasileiros, né? Como um espaço desse tipo de manifestação. Então, se a gente analisa o mito de Dionisos, né? Para eu ir fechando essa primeira conversa, para a gente ir dialogando, o mito de Dionisos é exatamente essa história que o dramaturgo grego Eurípides escreveu em 405 a.C., né? Que é o deus Dionisos, filho de Zeus, designado para ser o substituto de Zeus na nova, né, na evolução espiritual lá do Olimpo. E Dionisos é gerado por Perséfone primeiro, né, que é a deusa dos mortos, sobrinha, né, sobrinha de Zeus, né? É uma relação incestuosa no nível dos deuses, e ela tem esse filho Dioniso. O Dionisos nasce como uma criança sagrada, como um deus menino, né? Que é uma mitologia muito comum em todas, né? Em todas as civilizações. É Horus, é Cristo, né? Jesus Cristo, né? E aí a esposa ciumenta de Zeus, a Hera, incita os titãs a destruírem Dionisos, e ele é destroçado vivo como uma criança. A primeira morte de Dionisos é horrorosa, ele é destroçado vivo por essas forças violentas. E aí Atenas salva o coração, prepara uma poção, Zeus pega essa poção e dá para mortal a princesa, a virgem, né, a princesa tebana, Semele, né, da cidade de Tebas. E aí a Semele engravida do Dionísio. Porém, a intriga persiste, a fofoca persiste, o maldizer persiste, o vitupério, a traição persiste. E as irmãs de Semele, Agave e Autonoé, fazem fofoca, dizendo que esse cara que está comendo a nossa irmã não é nada Zeus, não, é mentira, ela está iludida por ele. E elas induzem ela a fazer Zeus jurar que se revelaria na sua forma natural, que é a forma do trovão, né? Então ele se revela e Semele é fulminada viva. E ele salva o bebê Dionísio, né, o deus do renascimento, para a barriga, né, e aí, da barriga da Semele ele coloca aí na coxa. Ele é costurado na coxa de Zeus. E ele completa a maturação e depois Zeus envia ele para o exílio, né, para proteger ele
dos ataques, né, das agressões. E aí ele, um belo dia, lá no exílio, nos países bárbaros, no norte da África, na Arábia, na Trácia, na Lídia, nos países distantes, onde os gregos e os bárbaros vivem em harmonia, onde todo mundo é mestiço, onde todo mundo é moreno, onde todo mundo toca tambor, onde todo mundo canta, onde todo mundo faz cortejo, bebe vinho, ele retorna a Tebas, né? Ele fala, eu retorno à terra de Tebanos e assumo a forma humana para, como Deus, me revelar e esclarecer de uma vez por todas que Dionisos é filho de Zeus, né? E aí ele volta para Tebas e encontra o filho da tia, né, dele, a Agave, o Penteu, no poder, o general Penteu. E o general Penteu é isso aí que a gente está tendo, são eles mesmo que reclamam de tudo, que são contra a orgia, são contra a festa, são contra a alegria, são contra o vinho, são a favor da ordem, da gaveta vazia. Então Penteu pronuncia, Dionisos está morto, o Deus está morto. É o vitupério, a traição, né? Ele mantém a traição que a mãe e as tias iniciaram. E aí ele é punido, né? Eles são punidos com a loucura. Dionisos pune a própria família com a loucura e o Penteu é destroçado vivo no final da peça pela mãe e pelas tias, que estão em delírio, e ele é destroçado. Então é um Deus que desde o mundo antigo é sabidamente perigoso, porque é psicótico. A doença do lado de Apolo provoca depressão. Agora, a doença no lado de Dionísio leva a psicose. E a psicose é o banho de sangue, né? É a desmesura, é a total quebra da consciência. Então, isso está acontecendo no Brasil nesse momento. A gente que está acompanhando pacientes, está acompanhando comunidades aqui, nós estamos vendo o nível da violência escalar. Nós estamos vendo o nível do banditismo escalar, né? E isso nós sabemos que é um momento que deveria levar a uma reflexão profunda do campo da saúde mental pública, né? Do campo da política pública em saúde, da política pública em saúde mental. Por quê? A confusão, a psicose, né? Na psicose, nós sabemos, acontece a cisão bipolar, né? As polaridades quebram e a consciência se desfaz e a pessoa é invadida, né? por conteúdos, por delírios, por ideias, como disse o Freud, por ideias oniscientes, né? Ideias onipotentes que levam a pessoa a ações, né, desmesuradas, ações que ela não controla. Então, isso está acontecendo no nível coletivo. E essa polêmica em torno do coronavírus, aqui no Brasil, já adquiriu contornos psicóticos também, porque é a afirmação cega, né, de um lado e de um outro, e uma afirmação sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma racionalidade. Então, a gente vê isso, né, psicose coletiva, psicose de massas. E nesse contexto da psicose coletiva, o arquétipo, né, que vai predominar é esse, é o lado sombrio. É o lado sombrio, é o lado da violência, é o lado do assassinato, né? Então, bonzinhos demais na superfície, bonzinhos demais na mídia, bonzinhos demais no poder político, cursam na população como uma psicose de violência que nós sabemos que o nosso povo tende à violência. Nosso povo é da violência física, né? O nosso povo é do tiroteio, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Quem nunca atravessou aqui uma situação, né, complicada, difícil, envolvendo esse tipo de cena, né, no Rio de Janeiro? Então, a nossa tendência de adoecimento é dionisíaca, né? Ela tem um lado físico muito forte e também uma complicação que eu acho que é muito grande é essa questão dos rituais culturais no Brasil, né? Olha o nosso povo. Nosso povo é greco, árabe, judaico, cristão, tupinagô, neopentecostal, batista, espiritista, candomblé, umbanda, e Congo, Yorubá, Jeje, né, Fon, e bota mais coisa. Budistas, né, shintoísta, Islã, que tem um monte de judeu, né? Então, no Brasil, a questão ritual é uma questão imensa, né? Como é que nós vamos trabalhar as comunidades, conhecer as famílias, sem conhecer a formação antropológica, ritual delas? Então, eu acho que o tema de Dionísio
ele traz muito para esse lado, né, de que a gente tem o ritual público, o ritual do espaço público, o ritual da coletividade, o teatro, o carnaval, a festa, a alegria, o canto, a dança, o tambor, né, como ferramentas, o samba, né? O nosso ditirambo, que é o hino sagrado de Dionísio, é o samba enredo, né? Que canta do deus Baco, que bebe sem mágoa, né? Que canta do Boiapes de Ísis, da festa do Egito, né? Que remonta esses ritos de fertilidade, né, do solo, da natureza, a todos os carnavais, a cada carnaval, o povo brasileiro se reúne, né? O único rito que reúne toda a nossa sociedade, que reúne todos os nossos setores. Então, isso é o lado luminoso de Dionísio. E a gente cultua o lado luminoso de Dionísio? Não. A gente cultua o álcool sem ritual, a droga sem ritual, a ausência de festa, a ausência de alegria, a ausência de comunicação comunitária, a ausência de diálogo, né? A essência de Dionísio é diálogo, né? Se Apolo é monólogo, Dionísio é diálogo. Então, até falar para o pessoal que está assistindo aí, mandar pergunta, para a gente ir dialogando sobre esse tema, que é um tema que a gente tem tido essa oportunidade de trabalhar através do teatro de Dionísio, né? Que é essa experiência que a gente vem constituindo aí nos últimos 10 anos, desde 2009, né? 11 anos, lá do Hospício do Engenho de Dentro e aqui no Rio de Janeiro. E é muito interessante ver isso, assim, né? O efeito terapêutico que se dá através do ritual, né? Através do ritual teatral, que a gente faz 3 vezes por semana, de maneira regular, né? Aí trabalhamos o Hamlet, o Shakespeare, o Brecht, o repertório, o Dionísio, né? A gente acabou de fazer uma temporada do Dionísio no Arpoador, né? Que foi em dezembro, janeiro e fevereiro, até essa entrada dessa pandemia, que veio escancarar mesmo, né? Essa psicose coletiva, essa doença, essa neurose, essa epidemia de neurose no nível individual e essa epidemia de psicose no nível coletivo. Que a gente tá, né? E a psicopatia genocida, que é pior que a psicopatia assassina, que assassino pelo menos mata, né? O assassino da esquina mata uma pessoa. Esses psicopatas genocidas matam populações inteiras e querem mais, né? E querem mais. Então é óbvio que tem aí um fator irracional, né? É óbvio que tem aí uma loucura epidêmica que eu acho que o trabalho com teatro e o trabalho com essa ideia, né, do Deus que é exilado e que retorna para restaurar as tradições ancestrais, o canto e a dança, a alegria, o vinho, é uma bela metáfora, né, para a gente pensar os processos que nós estamos vivendo no Brasil. Vitor, já que você gosta de interromper, de dialogar com você mesmo disso, vou pegar um gancho no que você está dizendo, que eu acho que é interessante você esclarecer para a gente o seguinte: onde você estava fazendo, vamos falar antes da pandemia, né? Porque agora parou tudo e tudo, mas eu me lembro que você estava fazendo um cortejo, né, ali no centro da cidade, com os chicotes e tudo, e você escolhia no lugar mais movimentado, que é na Avenida Presidente Vargas, e na hora mais movimentada do rush, que era 6 da tarde. Eu queria que você falasse um pouco assim da procura desse acesso, né, e como que as pessoas, o entorno, absorvia esse happening, né, que é uma coisa inusitada para as pessoas, e como os no cortejo também se portavam nisso, uma interação grandiosa, né? Porque era maravilhoso. Era na Central do Brasil, né? Era na Central do Brasil. E às 6 da tarde, né? Que você escolhia na hora. Era a hora de pico. A gente fazia de 5, 6, 4, era a hora que a gente estava ali trabalhando. E a gente fez uma residência artística na Biblioteca Parque Estadual, né? Que foi de junho a novembro de 2019. E essa residência abriu para nós ali o centro da cidade, né? Que é uma maravilha, né? Tem aquela Presidente Vargas, que era onde tinha os desfiles de carnaval, né? Antes do Sambódromo. Tinha ali o Parque do Santana, né? O Campo do Santana, que é a primeira praça da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro parque, onde a República foi proclamada, né? O Parque da República.
Então, acho que eu tenho uma pergunta, né? A Camila botou uma pergunta ali. Então, a gente fazia esse cortejo. E é muito legal, porque cortejo é uma forma tradicional muito estável. Né? Parece loucura fazer cortejo com esquizofrênicos e fazer psicótico, né? Fazer cantar, dançar tal. Mas o que a gente descobriu é isso, que quando o ritual é sólido, é o cinto de segurança, entende? Você tem que ter um ritual sólido, porque o ritual sólido você tem que ter atores treinados, né? O ator treinado é o cinto de segurança, é o ator com distanciamento crítico, com inteligência. E então a gente fazia lá os cortejos. E íamos para a Avenida Presidente Vargas e Central do Brasil. E era maravilhoso. A gente cantava o Rapa para o povo adorava. A gente cantava o Marcelo Yuca, ele falava: faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá para curar essa azia, um bom chá para curar essa azia. A gente cantava isso na Central do Brasil, as pessoas ficavam chocadas, né? Porque as pessoas correndo, indo de um trabalho para o outro, né? Possuídas pelo demônio do dinheiro, possuídas pela correria. Elas iam aí, de repente, falava para a gente ver... Não também, né, do trabalho. Né? Era uma intervenção mesmo. E a gente ali, com esse processo, captava muito morador de rua, muito psicótico, em crise. Não foram poucos os psicóticos em crise que entraram durante o espetáculo, que falaram coisas, que se comunicaram com a gente. Nós fizemos contato com uma família de um psicótico que estava na rua, lá que era do interior de Minas Gerais, nós ligamos ele com o irmão. Então, isso foi uma coisa assim, maravilhosa. E o que eu acho que é importante falar, que a nossa experiência atesta, é a questão da estabilidade ritual. Rituais bem feitos, rituais bem treinados, repertórios bem construídos, canções bem construídas. Vitor, falando aqui, uma pergunta aqui que fala sobre... Pois é. Tanto na entrada como na saída, entre aspas, não houve o rito. Não houve. Isso pode piorar a psicose coletiva, não? Sem dúvida. E uma coisa que completa que tem. Tendo em vista essa psicose social, você vê alguma possibilidade de rompimento dessa situação a médio prazo? Pois é, essa questão é crucial, porque até a própria quarentena é um ritual, né? Sempre foi um ritual religioso, pesadamente religioso, com muitas rezas, com muitos incensos, né? Com toda sorte de rituais coletivos, inclusive preparando a comunidade para entrar e preparando a comunidade para sair. Então, isso deveria ter tido. As nossas autoridades de saúde deveriam ter uma assessoria de saúde mental, né? Deveria ter uma assessoria de promoção, que eles têm, mas é aquele pessoal da droga tranca-choque, né? Que a gente não precisa nem falar deles. Mas eles não pensam essa questão, né, de que a política pública é um ritual público, que a política pública é uma maneira de organizar os afetos, é uma maneira de organizar as imagens, é uma maneira de organizar o pensamento das pessoas, a visão de futuro. Qual é a nossa visão de futuro nesse momento no Brasil, meus amigos? Qual é a visão de futuro que essas autoridades sanitárias, né, que realmente nós podemos dizer são desqualificadas, não tem produção médica, não tem produção científica, nunca produziram nada além de ocaso, não é? O que essas pessoas trazem como visão de futuro para nós? Trazem a depressão, a ansiedade, né? Então, o ritual é essencial para reunir a tribo, para comunicar. Vitor, muito interessante sobre essa questão, então. Pergunta o seguinte: não seriam essas lives uma tentativa de contrapor essas lacunas que o governo não nos trouxe? Quer dizer, nós, a sociedade civil, fazendo lives atrás de lives, não seria uma... Né? Sem dúvida. A live é uma tentativa de diálogo, né? É uma tentativa de diálogo, é uma tentativa de tirambo, né? De você mobilizar os afetos. O que a gente talvez deva discutir é o seguinte: qual é a diferença entre diálogo e monólogo, né? Diálogo e sucessão de monólogos. A gente discute muito isso. Diálogo não é a sucessão de monólogos.
Então, como é que a gente sabe que está dialogando? Como é que a gente sabe? A gente sabe que quando tem afeto mútuo, né? Quando nós estamos nos afetando mutuamente, nós estamos em processo de troca de afeto, de troca de imagens, estamos em diálogo. É certamente o diálogo a maior possibilidade que essas ferramentas de internet dão. Né? Então, ao invés de ficar tochando conteúdo na cabeça da meninada, né, do colégio, vamos dialogar com as crianças do colégio, vamos saber o que elas estão passando, vamos saber o que as famílias estão passando, né? Então, essa ferramenta da internet é muito preocupante, porque nessa experiência de 20 anos de internet que a gente tem, a internet sempre teve esse imenso potencial de diálogo, né? E ela deveria ser muito mais usada para essa questão do diálogo. Agora, nós vemos que ela é usada para a geração de guetos, né? Para geração, ela tem um efeito guetizador muito forte, né? Que a gente tem que estar preocupado com isso nesse momento. Quer dizer, o que as políticas dos algoritmos do Facebook, do Instagram, do YouTube, da internet, estão fazendo pela saúde mental da comunidade? Estão fazendo pela integração da comunidade? Estão fazendo pela integração das ideias e não pela guetização das ideias, né? Então isso eu acho que é um debate muito contemporâneo e que a live é um experimento vivo, né, do que a gente está vivendo. Então aqui, ó, na presença deste real de pandemia, o ser humano está fantasiando menos e se entregando às pulsões? Certamente sim, né? Se a gente está acompanhando a estatística de saúde mental pública, né, no Brasil e no mundo, nós estamos vendo que está aumentando o abuso sexual infantil, está aumentando a violência doméstica, está aumentando as agressões físicas. Eu próprio, na minha coorte de famílias, eu acompanhei muitas crises de ansiedade, muitas crises de agressão física, acompanhei alguns casos bizarros, por exemplo, do óbito de um menino de 20 anos que, por medo do Covid, não foi ao hospital e faleceu de asma, né? E coisas esquisitas que estão acontecendo, né? E que a gente está vendo, as pulsões estão ficando mais bizarras, as pulsões estão ficando mais sombrias, né? mais obscuras. E isso é preocupante. Ô, Vitor, uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, que eu acho que é interessante conversar aqui com tudo, é a questão do excesso, né, da psiquiatria medicamentosa. E que uma das coisas que você gosta, né, desse mistério seu, de usar o teatro, é de livrar essas pessoas do excesso medicamentoso. Né? Você podia falar um pouco para a gente, essas experiências que você teve, porque psicanalistas são muito atentos em relação a esses excessos, né, que a gente vê nos consultórios, muitos pacientes querendo, né, porque a coisa já ficou de uma tal maneira no inconsciente, mais do que no consciente coletivo, que tem que ter remédio, o remédio é que vai curar, e pedir remédio. E, na verdade, eu sei que você, com essa prática sua, faz isso para não diminuir. Lá no Engenho de Dentro, que foi assim, uma experiência muito intensa, talvez tenha sido a experiência mais desafiadora, né, da minha vida, nós tivemos casos muito dramáticos de pessoas que estavam em uso assim, de 4 medicações antipsicóticas, de muita, sabe, medicação pesada mesmo, que você sabe que esses pacientes de hospital público, né, de saúde, de hospício público, de saúde mental pública, são pesadamente medicados, né? É muita droga, são longas carreiras, né, na psiquiatria. E com o engajamento, e uma coisa que a gente já observou muito mesmo, que é a problematização do uso da droga, né? Então, a gente tem que refletir, tem que botar o paciente para refletir também sobre a droga, ele tem que conhecer o que ele usa, por que ele usa, qual é o efeito que essa droga dá no meu sensório, né? Muda o meu corpo, tem efeitos colaterais, não tem efeitos colaterais. Então, nos nossos processos coletivos, nos nossos processos de teatro, a gente sempre conversa sobre isso, sem preconceitos, falando, respondendo às dúvidas, perguntando. E uma coisa que é muito importante é que o paciente adquira autonomia sobre o uso da própria medicação. Quer dizer, ele pode administrar a droga dele na medida que ele use, que ele seja necessário, que ele possa avaliar e que ele tenha pessoas que possam ajudar nisso. E nós tivemos muitos casos
onde nós conseguimos, a partir do engajamento no teatro, a partir do acompanhamento no teatro, né, que é todo um trabalho de semiologia, né, um trabalho de documentação que a gente faz já há 10 anos, a gente consegue ver que essas pessoas se desenvolvem e, à medida que elas ganham autonomia psicológica, elas vão também administrando melhor as próprias medicações e, em vários casos, desmame completo, e, em vários casos, a pessoa usa a medicação à medida do que é preciso. Então, por exemplo, teve casos agora, na pandemia, que frente ao nosso teatro está fechado. Está tudo fechado, eu aconselhei o uso de medicação, e a pessoa usou a medicação pesadamente, né, na iminência de surto psicótico. Então, tudo é o contexto e tudo é a autonomia da pessoa, né, a autonomia do cliente. Ele tem que ter autonomia crítica, autonomia psicológica sobre tudo que ele faz. Não é só a medicação, principalmente a medicação, que é uma coisa potencialmente muito perigosa, né, que dá muitos efeitos colaterais, que a gente também acompanha muito isso, né? Entrou um monte de pergunta aí, né? Entrou. Você está lendo também aí, né? Você quer ler essa outra que entrou? O certinho, a pessoa certinha, que é só para a multiplicidade. Francine Simões está perguntando. Está colocando. O samba e a capoeira, que já foram proibidos e até hoje carregam um traço da transgressão. E depois, na sequência, tem outra questão, que somos filhos e netos de 300 anos de escravidão e ainda se perseguem negros e pardos que escapam de uma condição da precariedade. Pois é. Pois é, isso aí eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar no Brasil, né, gente? Porque nós somos essa civilização mestiça, essa civilização que mistura tudo, né? Que mistura todos os ritos e todos os mitos. Então, não cabe no Brasil e não cabe em lugar... Mas o Brasil é a prova científica contra o racismo, né? O Brasil é a prova científica de que nós podemos nos misturar e podemos ficar bonitos e felizes, né? E podemos nos divertir e ter, né? E ter uma comunidade próspera, feliz, né? Então, isso é uma questão, porque o Brasil é muito discriminado fora do Brasil, né? A gente é muito discriminado, a gente tem uma história muito violenta. Então, a gente traz esses traumas, né, amarrados dentro de nós. O que eu acho que o nosso trabalho pode dizer é isso, que esses traumas, eles funcionam como cenas macabras, que têm que ser reencenadas. Que se a gente reencena e faz isso com a comunidade toda participando... Por exemplo, em 2011, nós montamos um espetáculo contando a história da favela da Praia do Pinto, da Cruzada São Sebastião, do Dom Helder Câmara, da ditadura, né, das diretas aqui no Leblon, com a comunidade. Todo mundo participou. As octogenárias da comunidade cantavam as músicas, cantavam os sambas enredos da época da Praia do Pinto. Né? Então, isso revelava um potencial muito grande e revela um potencial muito grande de trabalho de promoção de saúde mental pública, né? Do aspecto público da psicoterapia, do aspecto público da medicina, do aspecto público da psiquiatria comunitária. E aí tem essa outra pergunta aqui que a gente pulou, que ela pergunta assim, você, tendo em vista essa psicose social, você vê alguma possibilidade de rompimento dessa situação a médio prazo? Eu vejo sim, sabe? Eu vejo, à medida que a gente trabalha em muitas comunidades, e acompanha muitos grupos, e vê que conforme essas comunidades são organizadas e se organizam, e tem uma vida social, e tem uma vida comunitária. Por exemplo, eu gostaria de citar o movimento Escambo Livre de Rua, né? Que é um movimento de teatro lá no sertão do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, onde pequenas cidades, né, com 7 mil, 5 mil habitantes, tem movimentos culturais vibrantes, onde eu próprio já tive o privilégio de trabalhar, de fazer teatro com eles, né, com os meus mestres, com o Rai Lima, o Júnior Santos, a Vera Dantas, e são experiências de absoluta superação de situação de pistolagem, situação de seca, situação de fome, né, situação de violência. O agressor é um carente de amor, não é verdade? Essa gente toda que está dando tiro aí, que está dando, né, que está se matando, que está todo mundo aí, é aquele pessoal que não teve amor de mãe, né, que nunca foram acolhidos por ninguém, né, que foram rejeitados de todos os lados.
e só não foram rejeitados pela criminalidade, pela arma, pela marginalidade, né? Então, isso é uma grande questão. Como é que a gente constrói, a exemplo de 1000 outras experiências no mundo, aqui no Rio de Janeiro, no contexto urbano que a gente está, esse tipo de ritual coletivo, né? Como nós fizemos no Hotel da Loucura, como nós fizemos agora, nesses últimos 2 anos de trabalho aqui na Teatro Clínica Dionísio, né? Porque é possível. E nós defendemos hoje que isso seja uma política autônoma de saúde mental, entende? Nós não podemos depender de nada para a nossa saúde mental. Podemos depender da nossa ação cultural, do nosso ritual e da nossa coletividade, né? Vitor, você falou no Hotel da Loucura várias vezes, né? É uma excepcionalidade absoluta aquele trabalho, né? Até o nome é muito excepcional, né? E eu acho que seria bom, porque eu acho que nem todo mundo na época seguiu de perto essa questão toda. Quais são as características do Hotel da Loucura, né? Assim, dar uma pincelada nisso tudo. Até porque eu acho que é muito bem fazer esse tipo de reflexão, porque os CAPs estão em petição de miséria, estão fechando. Então, essas ancoragens todas estão se desfazendo. O próprio Hotel da Loucura parece que já perdeu a efetividade e tudo. Então, acho que se falar disso é interessante até para a gente, respondendo até algumas questões, tem possibilidade no futuro, né? Vai se resolver? Pensar essas questões, abrir caminho, né? Pois é. O hotel, ele foi também uma surpresa para mim, porque quando eu cheguei lá no Engenho de Dentro, eu cheguei como um coordenador de Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, né? Assessor do secretário de Saúde, para trabalhar essa ideia de uma política de saúde mental e cultura, né? Não é nem saúde mental especificamente, como é hoje, mas era uma ideia de saúde e cultura. Eu já trazia a experiência de ser médico e ator, e a grande surpresa foi a obra da Nise, realmente, né, Paulo? A obra da Nise é uma grande surpresa. É uma surpresa que o Brasil ainda não teve, entende? Que tem que ter. Que as escolas de medicina não tiveram ainda, mas tem que ter. Que os ministérios da saúde tem que ter. Que a Secretaria de Saúde tem que ter. Que a doutora Nise, ela trabalhou nesse mesmo sistema falido que a gente trabalha. De tudo quebrado, tudo fodido, os pacientes sendo maltratados, mal medicados. E ela chega lá em 1944, né? E em 1944 era eletrochoque, lobotomia e porrada, né? E ela se recusa, né? Porque foi presa política, né? Porque isso ditadura, né? Que era ditadura Vargas, né? Ditadura Vargas, 1936, ela é presa, fica presa até 37 no meio do ano, e depois ela fica 8 anos com os direitos políticos cassados, até ela ser anistiada em 44, quando ela volta para o Engenho de Dentro. Então, o Carlos Drummond, ele tem um texto sobre a Nise que ele fala: a doutora Nise foi perseguida, foi presa, foi atacada de todos os lados, e nem assim ela virou uma pessoa amarga. Ao contrário, continuou trabalhando com a maior dignidade por aquelas pessoas que estavam ali, né, esquecidas para morrer dentro do cemitério dos vivos, que são os hospitais psiquiátricos, né, até agora. E aí ela faz o Museu de Imagem do Inconsciente, faz a Casa das Palmeiras, faz a rebelião, né, a rebelião científica, a psiquiatra rebelde, né, a rebelião psiquiátrica. E ela, para nós, é um exemplo científico de psiquiatria transcultural, é um método científico de promoção de saúde mental, né, que quem pratica funciona, né, quem se enfia, a coisa dá certo, né, quem colabora, quem dialoga, se desenvolve. E quando eu percebi isso, né, sendo eu médico e sendo eu também pesquisador da área de imunologia, também tendo um trabalho com Humberto Maturana, né, que é um neurobiólogo chileno, que ajuda muito a gente a entender os fenômenos da percepção, os fenômenos, né, da percepção de cores, do funcionamento do sistema nervoso. Então, Maturana, por exemplo, vai dizer que o sistema nervoso é um sistema fechado, né? O nosso sistema nervoso, ele é ligado neurônio com neurônio, com neurônio, com neurônio, com neurônio, com neurônio, né? Que 99,9% das conexões do nosso sistema nervoso é neurônio com neurônio. E que a gente opera gerando padrões internos de neurônios da realidade, né? Quer dizer, o que a gente chama de realidade são padrões internos da nossa neurobiologia, né? Quer dizer, a gente constrói a realidade de uma forma muito baseada em padrões internos do sistema nervoso. Então, quando eu cheguei na Nise,
eu vi que ela estava fazendo, sim, uma psiquiatria científica. Como hoje eu enxergo no Jung uma psiquiatria científica, eu enxergo no Freud uma psiquiatria científica, eu enxergo no Karl Jaspers uma psiquiatria científica, eu enxergo no Paulo Freire, né, na pedagogia da autonomia, na pedagogia da dependência, uma psiquiatria científica, né, que são psiquiatrias que se reproduzem na prática, porra. Ciência é o que se reproduz na prática. O que não reproduz na prática não é ciência, é propaganda, é marketing, né? Então isso acontece, esse grande conflito, né, na nossa situação médica e científica, que o tempo inteiro nós estamos vendendo drogas, vendendo não sei o quê, vendendo remédio, máquina, choque, não sei o que lá, o caralho, e quando você vai ver, no nível populacional, a saúde mental está deteriorando, desde o primeiro paper da pandemia de doenças mentais, que estão, nos últimos 40 anos, os níveis de saúde mental estão em crise e estão deteriorando. Então isso, agora na pandemia, ninguém mais tem dúvida disso, né? De que a questão da saúde mental é a questão primeira e mais perigosa, e a loucura é a principal ameaça que nós estamos sofrendo no Brasil, porra. A gente não sabe de onde vem o ataque, né? A Cristina está fazendo um convite por aí, né? Sobre como é que você está fazendo o seu trabalho à distância, como é que fica. E ela está dizendo que é maravilhoso o seu trabalho, que ela é atriz feita no Candomblé, e como você vê esse momento de possibilidade de reunião com o seu grupo, né? Porque o nosso trabalho é ao vivo, como se faz agora. Como é que você faz? Como é que está fazendo? Está parado? Fica difícil o vídeo nessa coisa, não? Aleja, né? O teatro fica alejado durante a questão da pandemia. O que a gente tem feito é isso, reuniões online, nós estamos ensaiando aí, preparando, trabalhamos durante a pandemia o Doente Imaginário, do Molière, que é uma peça maravilhosa que trata de um doente muito grave, um neurótico hipocondríaco gravíssimo, que, né, ele é curado ao se formar médico, né? Então, quem é melhor médico do que o doente grave curado, né? O curador ferido, né? Essa ideia Então, nós estamos trabalhando um pouco essa direção. Nós fizemos leituras de peças, por exemplo, de uma dramaturga atriz que trabalha no nosso grupo aqui do Rio, que é a Dilma Mesquita, que foi Cyberfagia. Nós lemos durante a quarentena. Nós lemos o Galileu Galilei do Brecht, que também é outra peça essencial nesse momento para a nossa sobrevivência durante a quarentena. E aqui eu bato tambor, toco violino, canto, danço, todo dia praticamente, né? E tem que manter, faço exercício físico, faço dieta herbívora, sou hipocrático, né? A gente fala muito do Hipócrates, que fala muito dessa coisa de recuperar as memórias, das anamneses, né? De conhecer as origens das origens, né? A origem dos traumas, as origens das doenças. E também ele fala muito disso, da importância da água limpa, do ambiente limpo, do exercício físico, né, adequado para a sua atividade física, para o seu limite físico. Fala da música como um grande poder de cura, né, o fazer música, o cantar. E fala também da meditação, né? O Hipócrates é uma medicina boa mesmo, uma medicina de 2.500 anos, por isso que os médicos juram para Hipócrates até hoje. E depois dessa minha viagem com Nício da Silveira, Jung e Freud, eu fiquei pensando muito isso, que eles são hipocráticos, no sentido de que eles defendem a restauração da memória da pessoa. A gente não defende a droga em alta dose, nem o eletrochoque que embaraça a memória da pessoa. Ao contrário, a gente entende que a essência da profissão médica é a nossa capacidade quase telepática de entrar na cabeça de uma pessoa e ajudar aquela pessoa a sintetizar novas memórias, clarear novas memórias, fazer sentido de experiências passadas. Né? Eu falo muito isso, o médico não é cirurgião. O médico não pensa em cortar, em eliminar, entendeu? Em tirar, em amputar. O médico pensa em compreender a origem, né? E compreendendo as origens, compreende as causas. Compreendendo as causas, é capaz de evitar, né, a repetição das causas. Então, isso é Hipócrates. Depois do final da minha tese lá no Canadá, nós fizemos Hipócrates. O Hipócrates foi o último autor. E também acho que o Hotel da Loucura, né, com toda essa filosofia
de abrir a cultura, de deixar a experimentação artística e científica correr livremente, né? Mesmo dentro do ambiente de um hospício decrépito, né? No final ali, no subúrbio do Terceiro Mundo, do Rio de Janeiro, a gente viu isso, que isso abre diálogo. O Hipócrates fala isso, o diálogo restaura a sanidade, o diálogo traz a anamnese. Se o diálogo traz a anamnese, nós vamos começar a pegar o fio da história, o fio do sentido, o fio da consciência. Né? A anamnese produz consciência. Se você sabe de onde você veio, você sabe onde você está, você sabe para onde vai. E é esse o problema do Brasil. Né? A gente é traumatizado, né, pela escravidão, pela violência, pela colonialidade, pela colonização que está aí mais forte do que nunca, a neocolonização. E isso enterra as nossas memórias. A gente não quer ter contato com as nossas memórias. A gente não quer ter contato com as nossas avós que foram queimadas vivas na fogueira da Inquisição. Nós não queremos ter contato com as nossas avós que morreram escravas no fundo das senzalas. Nós não queremos ter contato com os nossos avós que eram donos de casa grande, que abusavam da família toda, né? Então, isso tudo é um momento. É o momento da gente gerar diálogos culturais, gerar, nesse campo ainda do isolamento social, da quarentena, usar essas lives mesmo para dialogar sobre as nossas histórias, dialogar sobre a memória da nossa cidade, a memória da nossa comunidade, a memória da nossa família, né, que está tudo ligado. E isso, não há dúvidas, isso dá efeitos de promoção de saúde mental, isso dá efeitos de promoção da autonomia. Quantas vezes nós vemos os nossos pacientes, né, produzirem sentido, né? E falam, putz, era isso, caceta, eu estou imitando a minha avó, né? Eu estou imitando a minha avó que batia nos empregados, né? E estou batendo nos meus filhos igual a minha avó batia nos meus empregados, né? Ou então eu estou estrangulando minha esposa que nem a minha avó minha penta-avó foi estrangulada quando sequestraram ela na Guerra do Paraguai, né? Então isso tudo a gente tem visto, e que a cultura, né, a função da cultura, a função da arte, a função da nossa ritualidade no sentido amplo, né, do ritual cotidiano, o ritual da casa, o ritual da alimentação, o ritual da medicina, o ritual da escola, o ritual do sexo, né? E o ritual do sexo? A quantas anda o ritual do sexo? O ritual sagrado do sexo, né? O ritual de Dionísio, o ritual da orgia, o ritual, né, da festa, da alegria, do carnaval, né? Então, isso tudo são reflexões que essa psiquiatria nossa da Nise, eu falo, Nise psiquiatria, mais Nise, menos nazi, né? Então, mais Nise, menos nazi. E a gente consegue ver isso, né? Que o cliente, ao engajar-se em atividades expressivas, espontâneas, né? Muito importante, não é para dirigir ninguém, é pedagogia da autonomia, emergem conteúdos históricos, emergem memórias traumáticas, emergem personagens sombrios, emergem cenas macabras, e isso é que a gente fala disso. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre droga, né? Inclusive, que tipo de drogas, assim, psicodélicas você usaria, né, na clínica? E pois é. O Zeus Deus está aqui perguntando. É o pai de Dionísio. Fale sobre o uso da droga como estratégia para aliviar as dores da realidade. Pois é. A gente fez essa frase, né, com o nosso trabalho, que o rito antecede a droga, né? A droga, ela funciona como um acelerador, no caso do psicodélico, ou um inibidor, no caso do psicotrópico. Agora, ela acelera ou inibe um processo que já está ali, entende? É esse processo que a pessoa que está em processo terapêutico, né, que está em formação, que está fazendo esse tipo de investigação, deve observar quais são as condições rituais do consumo da droga. Então, o ritual é um ritual que tem dança, que tem festa, que tem alegria, que tem bom humor, e aí as pessoas usam drogas que vão potencializar esses efeitos, vão dissolver o ego, vão deixar as pessoas num estado de êxtase, de euforia, é uma questão. Agora, você vai tomar uma droga, né, uma droga até recreativa,
ou mesmo uma droga psicotrópica. Mas aí você vive num lugar horrível, você tá a sua casa está uma zona, tá tudo de cabeça para o ar, você está desorganizado, você está angustiado, você está brigando com todo mundo, brigou com sua namorada. Aí você vai tomar uma droga em cima disso? Vai dar uma bad trip dos diabos. Não tenha dúvidas, né? Não tenha dúvida que vai amplificar, né? Que vai amplificar as condições psíquicas, as condições rituais, as condições do ambiente que estão ali. Então, isso que nós chamamos na psiquiatria de redução de danos, né? De você refletir sobre as condições do uso da droga, quais são as drogas, quais são os usos adequados, quais são as indicações rituais, né? Quais são as indicações que você deve seguir. Como dizia o nosso querido Paracelso, né? O grande médico alquimista de todos os tempos, lá do século XIV, na Suíça, que viajava a Europa toda, porque a Inquisição perseguia muito ele. Ele falava o seguinte: a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, a diferença entre saúde mental e loucura é a dose, né? Ô, Vitor, a gente está falando aqui agora, né, principalmente droga, rito, teatro, né? No Brasil, a gente tem uma experiência interessante com o pessoal do Santo Daime, né? Eles tentam fazer isso, né? Essa junção dessas três coisas. Porque eles parecem um pouco careta, né? Vamos dizer essa palavra para facilitar. Mas acontece essas três coisas. Acontece dança, acontece canto, acontece droga. Eu tomei Santo Daime 3 vezes. Foram experiências transformadoras. Né? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Pois é, porque é isso que a gente foi aprendendo. E se tem algum ponto de conexão aí com o que você gosta de fazer? Né? Eu acho que o ponto de conexão é o rito, né? É o ritual, é a festa, é a construção coletiva, é o desenvolvimento. E dentro dessa construção coletiva, você pode adicionar catalisadores, né? Minha gata veio participar aqui. Você pode adicionar catalisadores, né? Que são os enteógenos, né? Aquelas substâncias que acordam o Deus interior. O Deus interior é o enteos, é o entusiasmo, né? É Dionísio. Quando o Deus interior se manifesta, Deus está presente. O reino do céu dentro de você está aberto. E aí você pode, então, fazer as viagens, né? Fazer os aprendizados que vão envolver o seu... Eu acho que ela fala disso, quando ela coloca que fale mais de Dionísio em seu aspecto luminoso. Pois é. É isso. O aspecto luminoso de Dionísio, até onde eu entendi melhor, é a poesia cantada, é o samba enredo, é a festa, é a alegria. O lado luminoso de Dionísio é Apolo. Apolo, o médico, né? O deus da poesia, o deus da música, o deus, né, da virtude. Né? Então, o Dionísio e Apolo é o yin e o yang. Né? Dionísio é o feminino e Apolo é o masculino. Né? E o lado luminoso dele é quando os dois irmãos se juntam e sai o teatro, a poesia cantada, a música, né? E o rito comunitário, a festa comunitária. Ora, eu fui criado em Realengo no Carnaval da Capitão Teixeira e na festa junina do Periquito. Pô. Eu não falhava, eu não perdia. Eu fui criado fazendo festa na rua, né? Fazendo festa, me fantasiando de bate-bola, fantasiando de quadrilha, dançando muita quadrilha. Então isso é Dionísio, é o lado luminoso de Dionísio. É o lado da alegria, é o lado do amor, da amorosidade, da fertilidade, da união. É quando todo mundo namora, é quando todo mundo casa. Né? Agora, se tem Dionísio luminoso, não tem guerra. Né? Para haver a guerra, tem que haver o desvio da libido, como diria o velho Freud. Né? Se não desviar a libido, não tem agressividade. Então, isso ficou como um fator de manipulação política. Né? Então, no mito de Dionisos, o primo dele, o Penteu, que vem de pentos, que em grego quer dizer tristeza, né? Então, é o governo do homem triste, é o governo da tristeza, é o governo da tragédia, é o governo da agressividade, é o governo da violência. Então, quando o Dionísio chega no seu aspecto luminoso, todas as mulheres saem para as ruas para cantar e dançar, os velhos todos se fantasiam,
as crianças todas se fantasiam, os jovens, as mulheres, as crianças, e todo mundo vai para a rua, né? Os gregos até hoje carregam falos imensos, né? Nas faleforias, nas festas de Dionísio, vão para a rua, todo mundo dançar, beber vinho, né? Cantar. Esse aspecto muito pouco falado, comum entre Jesus Cristo e Dionísios, né? Todas as evidências antropológicas apontam que a religião judaica, quando nasceu Dionísio, quando nasceu Jesus Cristo, né, lá no mundo mediterrâneo, era uma religião dionisíaca, era uma religião de beber vinho, de fazer sacrifício, de comer carne, de fazer festa no templo até altas horas, né? Que depois o próprio Jesus vai condenar isso, né? E vai fazer um rito livre. Vai falar, ó, não precisa mais matar bicho, não precisa mais de sangue, aqui eu tenho o pão, eu tenho o vinho, isso é um símbolo, é um ritual simbólico que nós estamos fazendo aqui, e funciona. O Deus interior bate igualzinho, e isso modificou a história da humanidade. Agora, é a perda desses rituais que deixa a maldade solta, né? Tem aqui a pandemia, o governo fascista aprofundando as sombras, né? Realmente, um governo péssimo, né? Um governo que atrapalha, um governo que joga mais sombras, nesse momento já muito sombrio, né? Então, me ocorre o seguinte, como é que faz a festa, né, nesse momento, né? Eu acho que seria, me ocorre aqui, a festa da solidariedade, né, da decência, estamos juntos, né, do olho com olho, do abraço possível. Eu acho que... O diabo divide, Deus une, né? E o Deus que une é esse Deus da alegria, é esse Deus da fé. Possível hoje, eu acho que passaria pela solidariedade, né? Sem dúvida. Porque é a celebração da união, né? Quer dizer, que ninguém se realiza sozinho, né? Que a gente precisa uns dos outros e que a gente depende uns dos outros. Que a nossa sociedade, esse momento da pandemia, é a grande chacoalhada que a gente está levando, no sentido de que a nossa saúde é toda interconectada. O que se passa dentro de mim é importante para o que passa para o favelado lá na periferia sem água. Se temos comunidade no Rio de Janeiro sem água, sem saneamento básico, significa que todos nós estamos vulneráveis. E que uma política de saúde que seja decente começa com essas pessoas, né? Começa com essa abordagem dessas comunidades que estão se destruindo, que estão se devorando, literalmente, se esfaqueando. Quantos casos eu atendi em comunidade, no Engenho de Dentro, no Meier, no Lins, no Sepitiba, em Realengo, de famílias abandonando seus velhos, de crianças abandonadas. Meus pacientes esquizofrênicos, todos são crianças abandonadas, todos são crianças que sofreram abuso sexual grave, né? Então, o que é isso, né? Como é que a gente não consegue se comunicar? A questão no Brasil é muito forte no ponto de vista psicopatológico, porque o processo colonizatório que a gente vive é um processo muito violento. Esse processo do fascismo é um processo de reativação da Casa Grande da Senzala. É o Pelourinho, é a Inquisição. Ninguém fala no Brasil, né, Paulo, sobre Santa Inquisição, mas eu visitei lá em Belo Horizonte o Museu da Inquisição, que tem lá na Pampulha. E é uma questão, um trauma imenso, né? Muitas das nossas famílias são famílias de sobreviventes da Inquisição, que tiveram suas avós perseguidos, assassinados, e que tiveram que esconder suas origens, que tiveram que se fugir Brasil adentro, né? Sem assumir a própria história. Né? Nós temos casos famosos da Branca Dias, que foi uma judia do sertão da Paraíba, que foi queimada viva em Portugal. Aqui no Rio de Janeiro, um dramaturgo poeta, José Antônio da Silva, foi deportado com a família toda, foram queimados vivos em Portugal. Então eu fico sempre imaginando os efeitos emocionais, os efeitos simbólicos, né? Os efeitos de tótem e tabu que essas coisas deixam, entende? Eu acho que uma comunidade que vê uma matriarca, que era uma médica, né? Que era uma herveira, uma parteira, né? Uma mulher da tradição da medicina, né? Que sempre foram as mulheres, as defensoras da medicina, ser queimada viva, entende? Quantas gerações isso demora até que as pessoas falam, porra, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu com a nossa sociedade. E isso, de certa maneira, está acontecendo ainda, porque o que são esses ataques que essas seitas fanáticas fazem contra as mães de santo,
contra os terreiros no Rio de Janeiro, contra os terreiros na Baixada Fluminense, se não é uma coisa de queimar a bruxa, não é um impulso, né, de querer queimar a bruxa, e que traduz a loucura do nosso tempo. Agora, o que é fundamental, que eu acho que a gente está falando, é isso, ritualizar, retomar os nossos rituais, restaurar os nossos rituais, compreender que nós somos atores e que o mundo é um palco e que todo ser humano é ator e que você tem que entrar em cena antes que a cortina feche. E que teatro é esse que você está fazendo todo dia? Que rito é esse que você está fazendo todo dia? É o ritual da vida ou é o ritual da morte? É o ritual da potência ou é o ritual da impotência? É o ritual de Dionísio ou é o ritual do Dr. Fausto, né? Que vende a droga para cobrar a medicação, né? E isso é a realidade que está colocada. E nós, médicos, estamos enrascados, né? Você que faz psicanálise há muitos anos, a gente fazendo, né, esse trabalho aqui, nós estamos vendo os médicos enrascados pelo próprio modelo mental que é imposto a eles na escola médica e que não oferece nenhuma opção de promoção de saúde mental nesse cenário. Nem Freud entrou, né? Eu terminei a faculdade em 2004, estava com 24 anos, há 16 anos atrás, e Freud eu tive que correr atrás por causa da Nise, por causa do Jung e por causa dele próprio. E fui atrás e encontrei o Paulo, que me dá uma guarida de vez em quando. Agora, na escola médica, nem Freud eles falam, nem muito menos Nita Silveira, muito menos Winnicott, muito menos Lacan, muito menos tudo, porque não entra, né? Entra a Big Pharma, né? Entra o modelo farmacológico. E entra também uma coisa muito grave que os psicanalistas vão reconhecer claramente, a ausência de anamnese, né? Se você pega um doente e bota um rótulo, uma classificação nosológica dele, então fala, esse cara aqui tem síndrome depressiva maior, ponto final. CID, né, código não sei o quê. Aí qual é a droga? É fluoxetina. Então tasca fluoxetina no bicho. E a história dele? E as memórias dele? E a história do trauma que ele viveu? Né? E a história da mãe dele? A história do pai dele? Ninguém faz na medicina, né? Isso é tido como trabalho para os psicanalistas, para os psicólogos. Poucos psiquiatras, né, têm essa prática. Então isso é muito grave, porque está deixando solto o demônio, porra. Se a gente não está trazendo o demônio para o consciente para saber o que é, ele está indo para o inconsciente. Está indo para o inconsciente. E ele vai aparecer como ele vai aparecer como doença crônica. O demônio grande que nós enfrentamos hoje no mundo inteiro, em todo o sistema de saúde, são as doenças crônicas. Estão devorando populações inteiras cada vez mais. E aí você vai ver que essas doenças crônicas estão alimentadas em medicina de péssima qualidade, sistemas de saúde quebrados, como o nosso, populações marginalizadas. Então, tudo isso é importante que a medicina tem que pensar. Se a medicina não fizer a anamnese das pessoas, quem vai fazer? Né? Se os médicos não colherem a história dos seus casos, não colherem a história das suas famílias, quem vai colher? Se os médicos não descobrirem que as crianças estão sendo abusadas na comunidade, quem vai descobrir? Né? Então, isso é um grande lacuna, né? Entraram duas perguntas aí, né? A desigualdade social tende a se agravar ainda mais. Nesse sentido, a perspectiva da saúde a partir da arte pode ser algo que minimize esse caos social? Aí tem um outro aqui também, o Roger, né? Que tem a ver com... O Roger de Goiânia, deve ser. Meu amigo lá. Sou coordenador de um ponto de cultura e nesse momento me preocupa muito o abismo social que só aumenta e a falta de incentivo de promoção de política pública alcancem a ponta. Sem dúvida, há um genocídio em curso, né? Não há dúvidas que esses caras que estão no poder são nazistas e que eles vão matar muita gente, estão matando muita gente, eles matam mesmo. Escreveu ou não leu, mata mesmo. É psicopatia genocida. Agora, a pergunta aqui, como é que a cultura media essas histórias? Né? Qual é a mediação cultural? O velho Shakespeare, que trabalhou em Londres, numa situação muito caótica, né? De peste bubônica, de violência para todo lado, gente sendo esfaqueada o tempo inteiro. Ele trabalhava na Vila Mimosa de Londres, né? Que era o bairro de Shoreditch, The Liberty of Shoreditch. Então, no Romeu e Julieta, ele fala, quando a linguagem falha, a violência
se espalha, né? Então, isso é uma reflexão muito importante para nós nesse momento. Será que a comunicação comunitária está quebrada? Mas não tem dúvida. Será que a comunicação entre as famílias está quebrada? Está quebrada. As famílias não estão se comunicando direito. Estão se comunicando nesse negócio de loucura de televisão e virtual e celular, né? A gente que acompanha muita família, né? Acompanha terapia de família, as famílias não perderam a capacidade de se escutar, de modo geral, né? Quando estão na situação de doença. Elas estão se acusando, né? São situações de ódio cego e acusação cega. Mas um escutar o que o outro está falando, como eles estão falando, o que eles estão dizendo, de jeito nenhum. Então a gente aprendeu isso, né? Com o nosso trabalho lá em Montreal, com a professora Jasmine Gusder, que é a minha chefa, a minha orientadora lá na McGill, né? Que é uma clínica muito importante, muito poderosa. Ela fala isso, você sempre entra em coterapeutas para trabalhar com a família. Nunca entra sozinho, porque você vai entrar num ambiente de cisão total, de disputa total. Então, a construção do grupo, a construção do diálogo coletivo, da comunicação coletiva, da escuta coletiva, da fala, né? Então, enquanto o outro fala, o outro escuta, depois escuta, compreende, fala de novo, né? A sucessão de monólogos não é diálogo, né? Como é que a gente dialoga? Quando a gente ouve, compreende, fala de novo, aí o outro muda a compreensão dele a partir do que você falou, fala uma outra coisa que você muda a compreensão, e aí aí vai melhorando. Aí vai evoluindo o discurso, e evolui mesmo, né? Agora, quando a gente entra com raiva, né, e indisposição e competição, que é um grande tema para a gente conversar, né? Por que competir quando podemos cooperar? Né? Por que competir quando devemos cooperar, quando nós devíamos urgentemente cooperar? Então tem componente de loucura coletiva, tem um componente dessa violência desmedida. E o trabalho é esse, retomar os diálogos, retomar as relações comunitárias, as relações coletivas, os espaços públicos. Como é que nós vamos reocupar os espaços públicos agora na volta da pandemia? Vamos reocupar com porrada, tiro e bomba? Vamos reocupar com gente bêbada, totalmente desmedida? Ou vamos reocupar esse espaço público com programas culturais, com experiências coletivas, com festas, com feiras, com encontros públicos, né, como a gente faz aqui no Rio de Janeiro há 10 anos, e gente como a Miradade faz isso há 40 anos, e todo o movimento de teatro de rua do Rio de Janeiro, o Richard Righetti, a Lígia Veiga, e tantos outros artistas estão na ocupação. Lembrar de Hélio Oiticica, que ocupou os espaços públicos dessa cidade, lembrar de Lígia Clark, que ocupava os espaços públicos dessa cidade e fazia trabalhos terapêuticos maravilhosos, né? Que geraram a clínica de psicose do Dr. Lula Vanderlei e da doutora Gina Ferreira, que são meus mestres aqui no Rio, né? Então, é isso que eu acho muito legal da gente falar, e que a gente, aqui no Rio, nós somos muito interessantes, e que no Brasil todo você tem, em toda parte você tem, que é patrimônio, né? Nós temos patrimônio pra caramba. A gente é a terra, né, onde viveu e trabalhou a Anísio da Silveira, onde viveu e trabalhou o Vinícius de Moraes, onde viveu e trabalhou Tom Jobim, onde viveu e trabalhou Hélio Oiticica e Lígia Clark, onde viveu e trabalhou Mário Pedrosa, né? E tantas maravilhas, né? E tantas figuras absolutamente geniais, que se alguma coisa pode salvar a gente agora é nosso gênio, entende? É o gênio brasileiro, é a pessoa que fez a Jurupoca piar. É o gênio do Paulo Freire, é o gênio do Mário de Andrade, é o gênio do Oswald, da antropofagia, do Glauber Rocha, né, que já falava dessa questão da colonização cultural como uma questão muito perigosa, da colonização cultural do cinema, né, como uma questão muito perigosa do ponto de vista psicológico. Então, sem dúvida, o que eu acho que é a grande mensagem assim, positiva que a gente pode passar hoje é que nós estamos num momento muito difícil, muito grave, mas, sem dúvida, esse momento é uma produção ideológica, é uma produção cultural, é uma produção ritual. Se a gente mudar os rituais, com certeza muda essa psicosfera tão sombria, né? Tão violenta, né? Se nós organizarmos umas belas festas, uns belos carnavais, se a gente acompanhar as pessoas, dialogar legal, né? Transformar isso, como o Paulo falou, como uma festa de solidariedade, né?
uma festa de diálogo, uma festa de autoconhecimento, no final das contas, o que isso vai fazer com a gente? Vai fazer a gente conhecer as nossas comunidades, as nossas histórias, as nossas favelas, as nossas misérias e as nossas glórias também. Não são poucas, nós temos glórias grandes, né, no nosso território. Aqui mesmo no Leblon, né, onde eu vivo, eu fiz esse trabalho que quem apareceu na minha história foi o Dom Helder Câmara, pô. Né? Olha, Dom Helder Câmara trabalhou no Rio de Janeiro, né, produziu no Rio de Janeiro. Tanta gente tão importante, né, que produziu inovações significativas, todo o movimento da saúde mental no Rio de Janeiro, a reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, né, os grandes psiquiatras, né, sociais, os grandes psiquiatras, Juliano Moreira, porra. Juliano Moreira era negro, né, era um menino negro da Bahia que veio do nada e fundou a psiquiatria brasileira, lutava contra o racismo na psiquiatria brasileira, falava que baixar santo não é doença mental, né? Como e vive o bispo, porra, né? O bispo é uma entidade atômica, né? Uma bomba atômica que explodiu lá em Jacarepaguá e muita gente nem sabe, muito brasileiro nem sabe desse sergipano, né? Que veio lá de Japaratuba, né? E veio parar aqui no Rio de Janeiro e recebeu a missão de Deus para recriar o mundo. João do Rio. O João do Rio, maravilhoso. Uma grande... Eu estou sendo péssimo mediador, eu vou dizer por quê. Porque eu estou deixando passar a hora e muito já. A minha função aqui, nesse momento, é tremendamente ruim, porque está tão agradável o nosso papo. Eu sei que a gente poderia continuar aqui por tanto tempo mais ainda, e que é duro ter que encerrar esse nosso encontro, né? Mas que certamente não vai se encerrar, porque todos nós que estamos aqui logados e tudo nesse momento, a gente vai dialogar sempre de outra maneira, né? E sei que você está aberto para continuar esse papo de outra maneira. E quero te agradecer, Vitor, mais uma vez, em nome do EBEP, em nome de todos que estão aqui ouvindo, a sua generosidade de nos oferecer a sua inteligência, o seu saber, e essa alegria e essa disposição para ser um anjo para consertar o torto da vida, né? Porque está precisando disso, de muito teatro e de muita boa disposição. Obrigado, Vitor. Quer falar? Eu que te agradeço aí na sua amizade, as palavras sempre, né, generosas com a nossa amizade, que é uma amizade muito que me ensina muito, me faz sempre aprender, e a gente tem trocado muito. Isso para mim é uma alegria, e eu quero te agradecer também por isso, e agradecer ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, agradecer até a Nelma, agradecer a Camila, a Gabriela, a Bianca e o Luciano pela atenção, né, aí no nosso trabalho, e dizer que nós estamos seguindo esse diálogo, né? Não está fácil, está uma loucura mesmo muito grande, mas sem dúvida as experiências mostram caminhos, né? Então é uma questão mesmo da gente dialogar, né, se acalmar, botar a cabeça no lugar e produzir um discurso que seja um discurso coerente, né? Um discurso que ajude as pessoas a partir da nossa prática. Também não adianta discurso sem prática mais, né? A gente agora é a prática que é o discurso, mas que isso seja uma prática útil, né? E que a gente consiga fazer. E que nós, na medicina, a gente enfrenta isso, né? A tradição médica, né? Quando você vai lá, lê o Paracelso, lê o Hipócrates, tudo isso já está lá, né? Já está sendo dito, já está sendo colocado, e que isso ajuda muito a gente a ter otimismo, né? E entender que essa sombra toda é uma convulsão, né? E que o sol volta a brilhar. Isso sempre foi assim, né? Isso a gente não há dúvidas. Vitor, um abraço. Abraço, querido. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado a todos.